Fala aí, galera, muito boa noite. Espero que esteja todo mundo muito bem, curtindo essa noite maravilhosa aqui na live do Praticando Matemática. Infelizmente eu não pude estar com vocês, não pude estar presente, queria muito mesmo, mas a polícia resolveu fechar os pontos de internet aqui da cidade e aí acabou que eu fiquei sem internet. Já tô 2 dias já sem internet e nem sinal de voltar. Mas não é por isso que a gente ia deixar vocês na mão sem umas dicasinhas de inglês maneira para vocês poderem fazer a prova no domingo, ó, tinindo. Vai ser show de bola, galera. Vamos lá, separei os tópicos aqui de inglês que são bem recorrentes, né? Não é muito, mas são bem recorrentes na prova de inglês da EA. E eu tenho certeza que algumas dicas aqui vão ser bem importantes para vocês. A prova de EA a prova de inglês da EA é muito maneirinha de se fazer, ela é muito gostosa, tem bastante texto, tem bastante interpretação, mas também tem umas questõezinhas de gramática que pô, são bem legais, que se você domina a gramática, se você domina aqueles bizus maneiros, pô, você vai tirar uma nota muito show de bola, beleza? Então vamos começar aqui com as nossas questões. Então a primeira questão que eu trago aqui para vocês é uma questãozinha bem corriqueira de tempo verbal, tá legal? Tempo verbal tá presente na prova da EA todo ano, tem alguma coisinha ali de tempo verbal, cara. Então você tem que ter na tua cabeça quais são os tempos verbais mais importantes. Simple present, present continuous, simple past, past continuous, futuro com will, futuro com will to, present perfect e past perfect. Aqui a gente vai ver algumas dicasinhas de cada um deles, beleza? De alguns deles. E vamos mandar ver. Vamos começar a ler isso aqui, ó. Um guarda-chuva, tem até a música da Rihanna, né? Umbrella. Um guarda-chuva é um objeto muito ordinary. Olha que legal essa palavra aqui, ó. Ordinary significa comum. Então, guarda-chuva é um objeto muito comum, né? Ele faz o quê? O que ele faz? Ele protege as pessoas contra a chuva e o sol quente. E você consegue dobrar a maioria dos guarda-chuvas, né? Então é fácil se você consegue dobrar, é fácil de quê? É fácil de carregar. Galera, aqui nós estamos falando de uma coisa que é fato, beleza? O guarda-chuva é um objeto comum, você pode dobrar, é fácil de carregar, ele protege, são coisas que são factuais. Isso é uma marca do simple present. Tá legal? Uma marca do simple present. São coisas que acontecem. É e pronto. Tá legal? É assim que é o simple present. Então bateu o olho, viu que é uma parada factual, que existe uma frequência ali para ela ocorrer. Simple present, meu amigo. E aí você começa a olhar qual é a estrutura do simple present. Então vamos falar da estrutura do simple present. Olha só. Primeiro, o verbo to be no simple present. Qual é o verbo to be no simple present? Pode ser 3. Quem são? Am, is e o are. Show de bola? Então você já elimina aqui, ó, já elimina a letra B e a letra C. Porque a letra B e a letra C, isso daqui é past. Simple past. Was é o verbo to be no simple past. Tá legal? Beleza, o que mais que a gente precisa saber do simple present? Que na forma afirmativa do simple present, na terceira pessoa do singular, nós acrescentamos um S no final do verbo. A gente acrescenta um S no final do verbo. Então a gente tem aqui, ó, protects e puts. Tá vendo só? Só que o que o guarda-chuva faz, galera? O guarda-chuva coloca ou o guarda-chuva protege? Fica até esquisito, né? O guarda-chuva coloca. Mas o guarda-chuva coloca ou o guarda-chuva protege? O guarda-chuva protege. Por isso que o gabarito aqui é a letra D. D de jeans. Aí você marque, ó, vai ser feliz. Tá legal? Professor, o que mais que eu preciso saber de interessante aqui, né, sobre tempo verbal? Que o verbo, quando ele tá vindo junto com o to assim, ó, esse verbo ele tá no infinitivo. Valeu, galera? Infinitivo. Então, to carry é o verbo carregar. To hide, esconder. To help, ajudar. To buy, comprar. Com to juntinho, fica um verbo no tempo infinitivo. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Próxima questãozinha.
A stepmother sorriu e disse. O que é uma stepmother? É aquela mãe emprestada, né? Aquela mãe emprestada. Isso é uma stepmother. Ela sorriu e disse. É claro que você pode ir, Cinderela. Opa! Estamos falando da Cinderela, né? Stepmother é a madrasta dela, né? Madrasta malvada, tadinho. Então ela disse, of course que você pode ir, Cinderela. Se você fizer o seu trabalho primeiro e se você, aqui no nosso sentido, né? É se você tiver um vestido para vestir. Olha que engraçado, né? Um vestido para vestir. To wear é um verbo bem comum, né? O verbo vestir. Beleza. Aí você para e olha para essas palavras aqui, ó. Meu Deus! O que são essas palavras aqui? Isso daqui são modal verbs. A, EA, adora modal verbs. O que são modal verbs? São palavrinhas que, na maioria dos casos, elas significam pode, deve ou tem que fazer alguma coisa, né? Na maioria dos casos. Tem sempre o mesmo sentido e o que vai alterar é a forma que ela é utilizada e o propósito que essa palavra ela é utilizada, tá legal? Cada uma delas tem o seu ponto específico. Por exemplo, o may é uma palavra utilizada para dar permissão, tá legal? Ela é muito utilizada para indicar permissão. May I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Né? E aí a madrasta dela está dizendo, é claro que você pode ir, Cinderela. Então, permissão para Cinderela ir. O could também indica uma permissão, mas muita gente diz que o could é o passado do can. Nós temos o can e no passado a gente utiliza o could, tá legal? Que ele indica o quê? Ele indica pra gente que é uma possibilidade, tá legal? Ou uma habilidade, uma coisa que eu fazia e agora eu não consigo, não posso mais fazer, né? O might dá uma ideia de algo que tem a possibilidade de acontecer, mas com uma coisinha bem remota, tá? Uma possibilidade bem remota. E o ought to é muito utilizado para dar sugestões, tá legal? Ele é bem similar com o should. Should e ought to, eles andam juntos porque eles também servem para dar sugestões. Bom, como é que a gente está vendo que a mãe da Cinderela está dando a permissão para ela? A gente marca a letra A, porque o may é o cara que tem essa função de dar a permissão, tá legal? E quando você continua lendo o texto, né, ela diz, se você tiver o que vestir, aqui nós temos um condicional, tá legal? Com o condicional, que é uma conditional sentences, né, nós utilizamos o do, o verbo ficou na sua forma do presente, então se você tiver o que vestir, e se você fizer, né, o seu trabalho primeiro, e se você tiver aqui o verbo have, ó, se você tiver o que vestir, tá legal? Lembrando que isso aqui é um conditional sentence, e aí o conditional sentence, ele não segue a estrutura normal, comum dos tempos verbais, ele tem a própria estrutura do conditional sentences, tá legal? Vamos continuar aqui. Olha mais uma dessa aqui, ó. Opa, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Papai chega meia-noite. O verbo arrives está no... Opa, não vou nem perder tempo. Você sabe por quê? Você viu que só tem o verbo e ele está terminado em S na forma afirmativa? Cara, isso daqui é um simple present. Por quê? Papai é terceira pessoa do singular no simple present. Pô, como é que eu sei que isso está na forma afirmativa? Primeiro, por conta do S. Tá legal? Então, se o S da terceira pessoa está na forma afirmativa, tem o S. Tem que ter o S. E se ele estivesse na forma negativa? Na forma negativa, a terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, ela tem que ter o does mais o not. Show? E se não for terceira pessoa do singular, tem que ter o do mais o not. E na interrogativa? Na interrogativa, a terceira pessoa do singular vai ter o does no começo da frase e as outras pessoas vão ter o
do no começo da frase. Essa é a diferença do simple present na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Tá legal? Show de bola! É isso aí. E essa daqui. Are multiplying no texto. Está no eu nem coloquei o texto para você não perder tempo, porque você não pode perder tempo. Meu irmão, bateu o olho, viu o verbo to be junto com o ing, olha para o verbo to be, tá no presente ou tá no passado? Tá no presente, então isso daqui é um presente progressivo, também conhecido como present continuous. Galera, verbo to be mais um verbo terminado em ing vai ser um tempo contínuo. Vai ser um tempo contínuo. Pode ser o passado contínuo, pode ser o presente contínuo, o futuro contínuo e assim segue. Tá legal? Então, viu um verbo to be e um ing no final, é contínuo. Aí você só precisa olhar o verbo to be e ver que tempo verbal que esse cara tá. Que o nosso verbo to be está no presente. Então, isso daqui vai ser um present progressive ou present continuous. A EA gosta muito de utilizar o progressive, né? O past progressive poderia ser um were, que é o passado do verbo to be, né, no plural. Were multiplying, né? Were multiplying. Esse seria o passado progressive. E o simple present? O simple present não tem verbo to be junto com outro verbo, irmão. Não tem. No simple present é só o verbo principal, que seria o multiply. Acabou. Não teria o verbo to be junto. No simple past é a mesma coisa. Não teria o verbo to be junto, só teria o verbo principal ali, fazendo aquela funçãozinha dele, desempenhando seu papel. É porque o presente progressivo estão multiplicando. É bem parecido com o português. Então, por isso que tem que ter o verbo to be ali. Show de bola? Continuando. E aí? Qual é a voz ativa para the first roller skater were made in pelo o Joseph Merlin, né? José, né? Sei lá. E assim vai. Cara, voz passiva. Por que isso daqui está na voz passiva? Primeiro, marcas da voz passiva, tá? Primeiro, galera que vai fazer BCT aí, ó, super importante. Voz passiva, ele tem o verbo to be mais um particípio. Verbo to be mais um particípio. É assim que tem uma voz passiva. O verbo to be está aqui e o particípio está aqui, ó, no made. Então, toda voz passiva ela vai ter o verbo to be e o particípio. Só que tem uma questão. Esse verbo to be ele vai estar conjugado em algum tempo verbal. E é esse tempo verbal que vai te indicar a voz ativa. Qual é o tempo verbal desse nosso verbo aqui? É o were. O were está no quê? Está no simple past. O were está no simple past. Significa que a nossa voz ativa ela tem que estar no simple past. E qual que é o simple past do make, né? Que é o verbo principal, o verbo fazer, né? Esse aqui é o particípio de make. Qual que é o passado de make? Lembrando que ele é um verbo irregular. É o made. É o made. Aí você vira aqui, ó, e marca a letra A, porque a gente está lidando com um simple past. Só que estava na voz passiva, né? A gente teve que mudar ela para a voz ativa. Tá legal? Um exercício bem interessante aí, ó. Beleza! Agora, e se eu não soubesse passar isso daqui para voz ativa? Caraca, eu nem sei o que é voz passiva. Meu irmão, olha na data. Pô, cara, 1760, a gente está falando de um passado, não é? Pô, a gente está falando do passado. Esse cara aí fez o skate lá, né? Beleza! Só que quando você olha para as opções, você tem dois tipos de passado. Você tem o passado continuous. Na frase não tem nada dizendo que era um tempo contínuo, que ele estava fazendo o skate. Não, pô, ele fez, tá? Então você esquece isso aqui. Depois você tem a letra C. Professor, a letra C é um passado. É um chamado de present perfect.
é uma forma de passado. Aquele passado que é uma coisa que fez no passado, né? Mas influencia o futuro de alguma forma e assim vai. Tem um certo tipo de influência. Esse é o present perfect. E aí você fica em dúvida, qual que eu uso? Pô, maluco, mas ele fez o skate no passado, o skate existe até hoje. Cara, aí você olha para a data. Se ele disse para você quando que aconteceu, a data é importante. A data vai ser importante no simple past. O present perfect não liga muito para a data. Tá legal? O present perfect é tipo assim, ele fez o skate por 2 meses, ou ele tem feito o skate desde que ele era criança, mas o present perfect não vai te dar informações específicas sobre data. Data, bateu o olho, viu data? Simple present, marca o made e pula para a próxima questão. Show de bola? Maneiro, né? Legal, legal. Vamos ver mais uma aqui, ó. Show, olha lá, ó. Alguns homens, trabalhos lately, ultimamente. Alguns homens, se você olhar aqui, nós temos o verbo encontrar, né? Então ele quer dizer que alguns homens não têm encontrado trabalho ultimamente. O que é importante nessa frase? O tempo ou que eles não têm encontrado trabalho? Primeiro que nem tem um tempo específico. É lately, é ultimamente. Não tem tempo específico. É uma coisa que já é corriqueira. Pô, eles não têm encontrado trabalho. Começaram a procurar e até hoje não acharam. Então, eles não têm encontrado. Isso é marca do present perfect. Perfect. A adora present perfect. Então, uma marca do present perfect é quando o tempo ele não é específico para você. É uma coisa que vem acontecendo, tem acontecido. E qual é a marca do present perfect? Bom, sempre vai ter o verbo have ou has. O has vai ser usado para a terceira, né, terceira pessoa do singular, tá legal? E junto com esse cara vai ter o particípio. Junto com ele vai ter um verbo no particípio. E aí você olha para lá e procura, né? Qual que está com o verbo to have e o particípio. Bom, aí você olha para a palavra man. Lembrando que man com E é plural, tá? É um man com A e two men com E. Man com E é plural, tá legal? E aí você continua olhando. Se é plural, eu não uso has, porque o has é para singular. Então eu vou usar o have ou eu vou usar o haven't. Ou vai ser letra A ou vai ser letra B. Qual que vai ser? Letra A, porque eles não têm. E com dei um mole bonito aqui agora. Caraca, olha só que legal essa palavrinha aqui, ó. No. A palavra no, ela é utilizada sempre em frases afirmativas para dar um sentido negativo. Dar um sentido negativo. Show? Então aqui já tem o sentido negativo, mas a frase precisa estar na afirmativa. Então o gabarito vai ser a letra B, porque eles têm encontrado nenhum trabalho recentemente. Maneiro, né? Maneirinha essa questão. Tava para pegar o cara desprevenido. Tudo questão da EA, galera. Todas essas questões aí é questão de EA, para você sentir como é que a EA pode ser maldosa, mas ó, é gostosinho de fazer. Vamos lá, mais uma. Outro tempo verbal aqui, ó. Greg has had his kind and caring moments, but not that often. Bom, ele tem tido, né, os seus momentos legais, mas não com tanta frequência. Aí ele quer saber a forma negativa da frase. Bom, essa frase aqui, ela está também, olha só que eu tenho has e eu tenho um particípio, tá legal? Então essa frase aqui, ela também está no present perfect. A gente acabou de ver uma no present perfect na negativa. Como é que eu coloco isso aqui? Vai ser o hasn't had. Tá legal? Então, na forma negativa do present perfect, eu acrescento o not e o verbo continua no particípio. O verbo do present perfect e past perfect, o verbo nunca sai do particípio, tá? O verbo vai sempre ficar ali no particípio. Só quem vai mudar é o have. Agora, cuidado com uma coisa aqui. Se eu pergunto para você assim, ó, do you have
Money. Eu já ouvi muita gente falar isso. Você tem dinheiro? O cara vira e fala assim, yes, I have. Yes, I have. Sim, eu tenho. Mas isso tá errado, irmão. Tá errado. Por quê? Porque a palavra começou com do. A pergunta começou com do. Tá legal? Então a resposta correta deveria ser yes, I do. O have é auxiliar do present perfect. Essa palavra está no simple present. Então temos que usar o do. Olha só o que você tem aqui na letra A. Has é utilizado no simple present também, mas não o particípio. Aí você dá uma olhada na letra A. Quem é que está aqui na letra A? O does. Aí tu, opa, has é presente, does também é presente. Bum, letra A. Aí você, ó, se ferra, irmão. Porque tem um particípio aqui. Se tem um particípio aqui, isso é present perfect. Se tem present perfect, o not vai ficar juntinho com o has. Has mais not. Isso é present perfect. Lindo. Maneiro, né? Show de bola! Além do present perfect, nós também temos o past perfect, né? Qual a diferença do present perfect para o past perfect? Opa, deixa eu explicar errado. O past perfect, ao invés de ter o has ou have, né? Vou escrever aqui, ó. O present perfect. Eu tenho o has ou o have. E depois eu tenho um particípio. O past perfect, eu vou ter um had e mais um particípio. Essa é a formação do past perfect. E quando é que o past perfect é usado? Quando você quer falar de um passado bem para trás, assim, ó, um passado mais distante, o passado do passado. E essa frase aqui no past perfect ia ficar muito maneira. Ele ia ficar assim, ó. Greg had his blá 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 blá. Tu fala, caraca, professor, had. Por quê? Esse daqui vai ser o auxiliar e esse daqui vai ser o particípio. Tem que ter os dois, cara. Isso é marca do past perfect. Não come nenhum não, porque tem que ter os dois ali. Maneiro, né? Vamos ver mais um tempo verbal aqui, ó. Eita, esse quadrinho é legal. Adora quadrinho também. Vamos lá. A menina fala assim, ó. Um dia você won't be able to. Atenção para esta expressão. To be able to. To be able to é estar apto a fazer alguma coisa. É você poder fazer alguma coisa. I am able to. Eu sou capaz de fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. E essa expressão ela pode ser conjugada em vários tempos verbais. Nesse caso aqui, tem o won't junto, é um futuro. Então, um dia você não poderá resistir a tomar um banho. Então, eu vou concordar em ser a sua namorada. Olha que bonitinho. Aí o Cascão fala assim, eu não estarei interessado até lá, porque você vai estar muito velha, né? E aí a pergunta é, qual é o verbo principal utilizado, né? Qual é o tempo verbal? The main verbal tense, utilizado no diálogo. O tempo verbal principal utilizado no diálogo, né, vai ser aquele que aparece mais vezes, o que é mais evidente pra gente. Tem vários exemplos disso, mas nesse aqui nós temos, ó, won't, eu tenho I will agree, e eu tenho I won't be interested, e eu tenho I'll be. Isso daqui é o will. O will é uma marca de simple future. Simple future. Lembrando que o futuro com will, ele é o will mais o verbo. Tá legal? E temos outros tipos de futuro? Temos o futuro com going to. A gente diz que é o to be, going to. E mais um verbo depois. Tá? Temos dois tipos de futuro. Qual é a diferença de um para o outro? Bom, o will é um futuro que ele não é muito planejado. Ele não é uma coisa que está planejada. Pode ver que é tudo hipotético para a menina, né? Um dia você não poderá resistir, ela não sabe, ela acabou de falar aquilo no impulso, ela não está planejando nada, não houve nenhum planejamento, né? E o futuro com going to é aquele futuro que já é uma coisa mais planejado, né? You are going to have a test on Sunday. Vocês terão
um teste no domingo. Já está planejado, vocês já sabem disso há muito tempo. Futuro com going to. Agora, se vocês vão passar, só Deus sabe. Então, you will pass, maybe, ou you won't pass. Futuro com will. É uma coisa que não está planejada, né? A gente não dá para saber. Essa é a diferença de um do outro, tá legal? Então, simple future, futuro com will. Não é simple present, não é present continuous e nem simple past. É futuro. Show de bola? Maneiro. Vamos ver mais um outro tópico aqui bem legal, que acostuma sempre botar uma questãozinha, ou às vezes ela não coloca a questão sobre isso, mas está implícito dentro de um texto, ou ela mistura, e assim vai, que são algumas preposições. Aí às vezes no meio tem conjunção, tem várias outras coisas, né? Então vamos lá. Dear Frank, I'm sorry I missed your party, pontinho, pontinho, na sexta. Na sexta, preposição em mais artigo a, não é assim? Cadê o professor de português? Preposição em mais artigo a. Em inglês a gente não tem essa palhaçada de ter que usar os dois juntos, a gente usa só a preposição. Isso daqui é um dia da semana. Dia da semana nós utilizamos on. Beleza? Antes de dias da semana a gente vai utilizar on. In a gente vai utilizar antes de meses, sem data, sem dia. In July, por exemplo. Tá legal? E o at? O at a gente utiliza para horas. At 8 p.m., por exemplo. At é uma coisa mais específica. Então você começa com in, que é uma coisa muito abrangente, é em julho. E daí? Qual dia? Não sei. É em julho. E aí você reduz um pouco para on, que já vem para o dia, dia da semana, dia, data específica, on. E aí o mais específico ainda é o at, que é para horas, né? Então o cara fala assim, ó, eu não consegui vir, pontinho, pontinho, eu tive que levar o meu primo, pontinho, pontinho, a aeroporto. E, caramba! Aí ele diz, eu tentei telefonar para você, pontinho, pontinho, você estava fora. O cara está se explicando. Tá legal? Eu não pude ir, pontinho, pontinho, tive que levar o meu filho para o aeroporto, o meu primo, desculpa, para o aeroporto. É a explicação que o cara tá dando. Qual é a conjunção que a gente utiliza para explicações? Because. Então você mete um because aqui, ó. Because eu tive que levar o meu filho no aeroporto. At the airport. O at, ele é uma palavra que, quando se trata de localidade, fala de locais específicos. Localidades específicas. É para isso que serve o at. Tá legal? Beleza. E aí continua. Eu tentei telefonar para você, mas você estava fora. Mas você estava fora. Eu tentei te telefonar, mas você estava fora. Olha o mais aí, ó. Olha o mais de contradiction, dando uma contradição, né? Tentei te ligar, mas pô, tava fora, irmão. É o but que vai desempenhar esse papel. O however também desempenha esse papel, ele é sinônimo do but, pode ser utilizado também junto com o but. E o to? O to também é utilizado para destinations. Destinations. Ok? O to também é casar bem. Eu tive que levar o meu filho para algum lugar, eu tive que ir para o aeroporto, seria um to também, que faria esse papel ali. Mas quem completa aqui pra gente, por causa do on lá em cima, é o because, conjunção para explicações, o at, que é uma preposição que trata de locais específicos, e o but, que vai dar aquela ideia de contraste, contradição. Tá legal? Preposições e conjunções. É aradora também, é maneiro. Continuando aqui, ó. Computer viruses can travel, pontinho, pontinho, de um lugar para o outro. Aí, lembra que eu falei que o to serve para destination? Hã? Destination. Pô, se o cara tá indo para algum lugar, ele tem que partir de algum lugar. Ele tem que ter um ponto de origem. Quem vai fazer esse ponto de origem é o from. De um lugar para o outro. Tá legal? O que mais que a gente tem aqui? Ele quer dizer que é tão veloz quanto uma ligação. Tão veloz quanto uma ligação. A gente vai marcar a letra A, vai completar com S, e eu vou te dizer o que significa o SS. Com S só, tá? S com S só. SS
ele é um comparativo de igualdade. Está dizendo que a velocidade dos dois é igual. E a gente utiliza esses comparativos com adjetivos, fazendo esse papel ali. Então ele diz que é tão veloz quanto uma ligação de telefone. Tá legal? O que mais aqui que a gente pode ver? Olha essa palavra aqui, between. Between significa o quê? Entre. Só que tem um problema. Between é entre duas coisas. Tá legal? Agora, imagina que eu quero falar que eu estou entre amigos, né? Com essa galera linda aqui nessa live maravilhosa, eu estou entre amigos. Eu utilizo o among. Among. Among é quando você está entre várias e outras coisas. Então você está no meio de, não necessariamente entre, você está no meio, na meiuca, na muvuca. Show de bola? Beleza. E o more e o than? More than são indicativos de comparativos de superioridade. É para dizer que uma coisa é mais do que a outra. Então ele estaria dizendo ali que o vírus é mais rápido que uma ligação. Não pode. Fast é uma palavra pequenininha. More than a gente utiliza com palavras que têm entre 6 letras ou mais. Show de bola? Vamos pular mais uma aqui, ó. Aqui. E agora vamos falar mais específico de in, on e at. Opa, isso. Escolha entre as alternativas e complete as frases. A Julie was born. Was born é uma palavra que junto ela significa nasceu, tá? Foi nascida. Não, em inglês a gente coloca o verbo to be junto com a palavra nascer para dizer que nasceu. Nasceu em 3 de julho. 3 de julho. Qual é a preposição que eu digo para vocês que utiliza com mês? In. Então, in July. Só que tem um problema. Se aparecer o dia, se aparecer o número, é on. On July 3. Então aqui a gente vai completar com on. Show de bola? E o night? Qual é a preposição que vem com o night? A preposição que vem com o night é at night. Atenção, porque se fosse de noite com in the evening, se fosse assim, ó, evening, seria in. Tá legal? Isso é uma regrinha geral, uma regrinha bem específica. Se for the evening, é in. Se for só night, é at. Show de bola? E em Nova York? Caramba! Qual é a preposição que eu uso como Nova York? É in também, porque Nova York é gigante, é muito abrangente. Então é in New York. Então você está in the United States, nos Estados Unidos, né? Você vai para in New York. Ups, escrevi erradão, mano. New York. Então, países, estados, cidades, bairros, nós vamos utilizar in. E aí você entra na rua, né? Você pode colocar on Dutra Street, sei lá, talvez. Highway, avenue, highway, avenidas, ruas. E assim vai, nós utilizamos on. Agora, qual rua que eu moro? Eu moro at, e aí vem o número 69 Dutra Street. Alguma coisa assim, alguma coisa parecida. Então, o que a gente pode dizer das preposições? In, para locais bem abrangentes. On, para ruas, tá legal? E at, para endereços ou localizações específicas. At the mall, at the hospital, no hospital, que são umas localizações bem específicas, né? Cuidado, porque in também pode significar dentro e on também pode significar sobre. Lembra daquela música? The book is on the table, and everybody's on the table. Isso é do Alok, né? Sobre. On também pode significar sobre qualquer tipo de coisa, até na parede, tá, galera? Uma coisa que está encostada na parede, na superfície. É o on que vai fazer esse papel aí. Show de bola? Bom, galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Infelizmente, eu não tô aí presente pra gente bater aquele papo maneiro, mas se tiver alguma pergunta, manda pro Maicon aí, pro Maiquinho lindo aí, que eu respondo depois, ele passa informações para vocês aí. Desejo para vocês uma ótima prova no domingo, vai dar tudo certo, vocês já papiraram pra caramba. E tamo junto.
Valeu, galera. Boa noite aí pra vocês. Aproveita.